Vasco do Pedrinho, e eu não digo o Vasco do Diniz, é o Vasco do Pedrinho, é chama-vexame. Chama-vexame. Porque o Vasco se transformou nisso. O primeiro jogo, um dos primeiros jogos do Pedrinho, quando assumiu ali, sentou na cadeira de presidente, algo que ele tanto queria, é aquele 6-1 pro Flamengo. Tudo bem que ali estava começando, o técnico, que era o Álvaro Pacheco, ele nem tinha contratado. Boina. E aí o tempo passa, o planejamento é para a temporada do ano que vem, é 2025, o Vasco vai se reforçar. O Vasco dá um dos maiores vexames, não só da sua história, mas de times brasileiros em competições internacionais. Aquele 4-1 para o Puerto Cabello, na Venezuela, em que não jogou nada também. Esse mesmo time aí. Era o Felipe naquele momento. O Felipe, o técnico. E aí o Pedrinho prometeu também, né? Falta aqui no Vasco gente que conhece de Vasco. Gente que é Vasco, que sabe o que é o Vasco. Isso é o Vasco que o Pedrinho queria? Um Vasco que dá vexame atrás de vexame, que mancha a história do clube no cenário internacional, que é isso que está acontecendo. Quando as pessoas que sentem falta do Vasco nesse cenário de competição veem o Vasco jogando a Sul-Americana, falam, é nisso que se transformou o Vasco? Um time que é massacrado pelo Del Valle, e o Del Valle é um ótimo time. Nos últimos anos, o Del Valle tem muito mais casca internacional, muito mais prestígio do que o Vasco pelo trabalho longevo. E ainda tem um dos melhores times dos últimos anos. Sim, não é isso. Não, é um timaço. Perder para o Del Valle é normal, mas perder dessa maneira, tomando 33 finalizações, o Léo Jardim fazendo milagre, pegando pênalti para evitar uma goleada histórica. E 13 finalizações na direção do gol, maior número da competição. O Léo Jardim fez 9 defesas, Eugênio. E não fosse pelo Léo Jardim, o pênalti, era para ter sido 7, 8. Não seria absurdo. Tem a expulsão do Piton, mas da maneira que o Vasco jogou, com os jogadores em campo, perderia e seria goleado de qualquer forma. Então, o Vasco se transformou nisso. Um clube em que o vexame é normalizado, em que as promessas não são cumpridas. E aí, Edu, eu entro numa outra parte que é ainda mais triste. A gente sabe que a situação do Vasco vem de mais de 20 anos, o torcedor sofrendo, mas nos últimos 5 anos, pegando esse recorte, entre times grandes, não teve torcedor que sofreu mais e foi mais iludido do que o vascaíno.